Você sabia que uma escolha mal planejada de acabamentos pode comprometer a sua obra e trazer custos inesperados? Se você quer evitar dores de cabeça e custos a mais na sua obra, se liga nesse vídeo que eu vou te passar o que você precisa saber antes de escolher os revestimentos para a sua casa de Light Steel Frame. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos, esse é nosso vídeo de número 51 da série Tudo sobre Light Steel Frame. E nessa aula eu quero te dizer o que você precisa saber antes de escolher os materiais de acabamentos para sua obra de Light Steel Frame, considerando que você quer uma casa durável e bonita se é durável é por muito tempo, né? Mas você quer uma obra bonita por muito tempo e não investir em acabamentos que parecem bonitos de cara, mas com 2 anos sua casa vai estar parecendo que está velha. Para começar, quando a gente pensa em materiais de acabamentos, a gente tem duas funções, eu diria, primordiais. Primeiro, a estética, claro, que é o último material que a gente está vendo ali, então a gente sempre vai querer que seja um material bonito. Mas o segundo ponto é a durabilidade desse material na fachada, qual que é a proteção que ele vai estar dando para a nossa fachada, para a nossa parede, o que for, para tornar essa obra durável. E aí dentro disso a gente vai ter as opções para externo e para interno. Externo sempre materiais que realmente vão suportar estar do lado externo, porque vai ter sol, vai ter chuva, então vai ter expansão térmica desse material, vai ter muita umidade, então a gente precisa de materiais que vão trazer essa proteção. Então, precisa ser materiais que vão resistir a esse tipo de situação que tem uma exposição do lado externo na casa. Então, os fatores essenciais que a gente tem para a escolha de materiais de acabamento são durabilidade, a manutenção que esse material vai trazer para a gente, a resistência para o clima e a estética final desse material. Falando de materiais de acabamentos externos, a gente vai ter no Light Steel Frame várias opções, tem placa cimentícia, tem sistema AFES, tem placa cimentícia direta, tem placa cimentícia com base coat para a gente vir com a pintura. São várias opções. Só que a gente tem que escolher, sempre falo, aquela mais adequada para a sua construção, para a sua necessidade. Além disso, quando a gente fala de revestimentos externos, essa escolha de material tem que estar de acordo com a arquitetura também. Então, dependendo do material, se for material muito simples, material que tem muita dilatação térmica, material que, se exposto ao calor e à chuva por muito tempo, é prejudicial, e na verdade, nenhum material é tão bom de ficar tão exposto assim. Então, por isso é muito importante a gente sempre ter proteções. Hoje em dia é até difícil ver casas com beirais e tudo, mas os beirais são muito importantes porque eles estão protegendo a fachada quanto a receber chuva direta, quanto a receber sol direto. E tudo isso ajuda, contribui para aumentar a durabilidade da construção. A partir do momento que a gente não tem essas opções, a gente vai ter que investir em materiais nessa parede, porque essa parede está muito exposta. Então vai ter que investir em materiais mais caros, porque não tem nenhuma proteção para que essa parede tenha durabilidade. E seja materiais estéticos também, para manter a estética daquele material, vai ter que ser um material também mais caro, porque ele precisa de suportar a tudo aquilo. Além disso, o último material, falando pintura, falando revestimento, é sempre importante a gente defini-los em fase de arquitetura, fazer um projeto de arquitetura executivo, para saber exatamente qual tipo de revestimento, qual se vai ter pedra, qual for, porque aí aquela linha do que eu falei de gastos inesperados pode acontecer se você deixar para escolher lá na frente. E aí sua estrutura não foi preparado, o substrato, que são os materiais que vão vir antes desse acabamento, não vão estar preparados. E aí você vai ter que ter gastos para reforçar uma estrutura, para fazer uma preparação que você achou que era só o custo do material ali que você estava planejando. Então, por isso é muito importante na fase de projeto executivo fazer essa análise, entender quais materiais e aí ir compondo a sua parede para esse material ou fazer as proteções adequadas na arquitetura para esse material. Além disso, se for pintura também tem a tinta adequada, a gente não pode utilizar qualquer tinta no steel frame. Precisa ser impermeável, precisa ser permeável a vapor
e precisa ser elastomérica. Então a gente precisa de tinta com essas características também. E aí a gente tem alguns erros comuns normalmente na escolha de acabamentos para steel frame. Primeiro, escolher materiais que são incompatíveis com steel frame. Eu diria que é difícil ter um material que não é compatível. Até pedras a gente consegue assentar na parede de light steel frame. Só que tem que ser planejado, tem que ser pensado para instalar essas pedras. Então é muito mais de não planejar corretamente do que ter um material incompatível. Segundo, não preparar a base corretamente. Então, dependendo desse material que vai ter, a gente precisa das camadas anteriores serem bem escolhidas, precisa de impermeabilização, dependendo se for um revestimento, a gente precisa impermeabilizar a parede antes de montar esse revestimento. E outro ponto, instalar materiais que são rígidos, lembrando, nossa estrutura de steel frame, toda uma casa de steel frame, ela se movimenta, então a gente precisa de materiais flexíveis instalados nela. Então, a partir do momento que a gente instala materiais que são rígidos, a gente precisa ser juntas de dilatação, porque senão vai chegar um momento que vai trincar ali aquele material. Quando a gente vai para os acabamentos internos, a gente tem várias opções também. Hoje em dia tem umas placas cimentícias de 6 milímetros na empresa que se chama Gypsum, que já vem até acabado, que eles já vem plotado dele um acabamento com aparência de pedra, tem várias opções lá, que você já pode colocar aquele material ali pronto. Não vai precisar de assentar um revestimento, então pensa em praticidade. Só que precisa ser escolhido antes, precisa ser definido antes. Então, tudo avaliar custo-benefício. Placas de gesso, temos várias placas de gesso no mercado. Então, dependendo da sua necessidade da parede como acabamento final, a gente vai personalizar essa placa de gesso também da mesma forma. Ela precisa de maior resistência mecânica, se ela precisa de melhor isolamento acústico. Então, a gente vai compor essa parede de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade do acabamento final que você quer para casa. Então, alguns erros comuns na escolha desses acabamentos internos. Aplicação incorreta do revestimento sem respeitar as dilatações. Uso de materiais inadequados para áreas úmidas. Então, a gente precisa ter muita atenção. O que é área úmida e o que é área molhada. Porque a gente tem placas que são resistentes à umidade, mas a umidade tem um fator para essa placa resistir. Agora, se for uma área molhada, aí a gente precisa de usar outros tipos de placa, como placas cimentícias, que são placas similares às que a gente vai utilizar do lado externo, porque a gente está numa região de área molhada. E áreas úmidas é que vai ter só um vapor ali da umidade. Então, a gente tem essas placas para essa região. Então, por isso é importante a personalização, o tempo para análise das paredes, análise de tudo, para entender o que faz sentido para cada construção. E aí, como a gente escolher melhor o acabamento para essa casa? Primeiro, critérios essenciais. São critérios, a maioria, que a gente precisa de fazer desde a fase de projeto. Clima da região. A gente entender onde que essa casa vai ser inserida, porque a gente precisa analisar os materiais que precisam resistir às condições dos locais. Chuva, sol, umidade. Então, a gente precisa fazer todas essas análises térmicas para essa construção. Segundo, orçamento disponível. A gente precisa de equilibrar todas as decisões com o orçamento. Então, por isso que eu vejo que o caminho das construções já vem há algum tempo sendo feito muito de forma equivocada. As pessoas preferem criar metragens grandes, às vezes metragens que realmente nem precisam para a casa ali, para a quantidade de pessoas que vão utilizar essa casa. E aí cria-se a casa com uma metragem grande e depois vai descobrir o orçamento. E aí, a partir de descobrir o orçamento, tem que ficar buscando jeitinhos para encaixar aquela casa no custo que ela tem para investir. E aí, esse custo que ela tem para investir sempre é custos que vai ter que jeitinho, uma mão de obra mais barata, que vai dar trabalho, escolher materiais mais baratos, que não tem qualidade, que não tem durabilidade. E aí, a casa que ela está, mesmo sendo desse jeito, ela está investindo aí no valor muito alto, ela acaba tendo que, em pouco tempo, tendo que ter manutenções na casa, porque a casa não foi feita para realmente durar. Então eu acredito muito na ideia, se você está assistindo esse vídeo, você acompanha nosso canal, que é muito mais interessante você diminuir o tamanho dessa casa. Se você não tem condições de aumentar os recursos para construir direito, diminua o tamanho da casa e faça direito. Contrate pessoas boas para fazer. Invista em materiais bons para sua casa realmente ser durável, para esse investimento que vai ser alto, seja um alto
com bom custo-benefício e não com jeitinhos. E aí é essa importância de estar fazendo sempre junto um projeto com um orçamento, que aí cada decisão você está olhando lá na última linha quanto que está custando cada decisão que você está tomando para essa casa. Terceiro, manutenção e durabilidade. Então, prefira materiais de baixa manutenção e longa vida útil. Então, se você não quer comprar, mas tudo é decisão, né? Se você quer comprar a casa e daqui 1 ano, 2 anos você tem que fazer manutenção, beleza, sua escolha. Mas eu acho que você quer sempre ver sua casa bonita. E quando a gente vai nos condomínios, ver casas recém-feitas, a gente vê que no final são poucas pessoas que realmente fazem manutenções corretas, aí pintura, tudo isso. Porque a vida está muito corrida e ficar pensando sempre nesse custo a mais de manutenção. Então, se a gente pode prolongar esse tempo, por que não pensar antes, planejar, colocar o dedo na consciência, pensar nesse investimento mais com os pés no chão? E quarto, a estética desejada. Combinar, escolher materiais que combinem realmente com o estilo da casa, com o estilo de vocês, porque é a casa de vocês, vocês estão fazendo investimentos altos. Então não fica olhando, quero a casa igual do vizinho, que a casa do vizinho é isso, é aquilo, as tendências de valorização do imóvel. Claro que é importante, mas cuidado com coisas que são empurradas. Às vezes nem é aquilo que realmente você quer, e só porque está se falando que é tendência, só porque o vizinho fez, você acha que a sua casa também precisa ser assim. Então planeja, invista, realmente que eu tenho certeza, se a casa foi feita para vocês, mesmo que vocês vão investir depois, por todo esse sentimento da casa ser pensada, ser realizada para vocês, outras pessoas vão realmente gostar, porque casa é para ser um lar, e se você fez a sua casa realmente para ser um lar, eu tenho certeza que se no futuro você precisar vender essa casa, outras pessoas também vão sentir essa mesma experiência ao entrar na casa de vocês, diferente de réplicas e réplicas de outras casas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia foi te alertar um pouquinho sobre o que você precisa de saber antes de escolher. E eu posso resumir em alguns pontos. Primeiro, decida tudo antes, aproveite a fase de projetos, tudo para você planejar quais são os materiais, analise, personalize realmente. Você está fazendo um projeto para sua casa e não está comprando um produto, uma casa lá numa empresa pronta com todos os materiais que ela está passando. Personalize realmente para a sua necessidade cada parede, que a gente tem várias opções de materiais, então utilize o tempo para projetar e pensar realmente cada um desses em fase de projeto executivo. Faça orçamento junto com o desenvolvimento do projeto, então analise realmente o custo com cada decisão que você está planejando e tenha na consciência isso. É muito melhor você investir para uma casa ser durável, ser realmente aconchegante, tenha realmente conforto, do que você exagerar e depois ter que ficar dando jeitinhos. Você concorda comigo? Deixa nos comentários. Se você não concorda, deixa nos comentários também por que você não concorda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Acompanhe a gente também no Instagram, fazemos lives lá praticamente quase todas as semanas com fornecedores para falar sobre os materiais, para falar sobre durabilidade, sobre qualidade técnica dos materiais. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.